O Egleito, antes de eu passar as considerações para o Kevin, então seria até um assunto aqui da pauta. Da transmissão da Band foi falado do David Coulter, eu propriamente não vi a notícia em relação ao David Coulter, mas vi a notícia em relação ao chefe da AlphaTauri, que deu essa declaração, falando que o nível de pilotagem do Max Verstappen já está igual ao do Michael Schumacher. Pela pilotagem que você vê hoje, essa segurança, essa maturidade, nós podemos falar que em pilotagem ele está no nível do Schumacher? Sim. Agora, se ele vai manter esse nível igual o Schumacher colocou, aí é uma outra conversa, mas o nível de pilotagem dele já é um nível Michael Schumacher, sim. Agora, se ele vai conseguir manter isso durante 10 anos, que o Schumacher manteve um nível de pilotagem impecável praticamente por 10 anos, aí é outra conversa. Kevin, o que falar aí de Max Verstappen, meu amigo? Tá cada vez mais entrando aí no grupo seleto dos gênios da Fórmula 1, né? Isso aí não tem o que dizer. Realmente a questão da pilotagem dele surpreende muito para esse ano, porque eu também esperava que ele fosse manter o que ele tinha no ano passado e continuar guiando daquele jeito mais agressivo que ele tem, mas ele cada vez mais mais tempo que passa, ele amadurece bastante no seu jeito de guiar, e isso realmente é algo que surpreende, né? Acho que nenhum de nós aqui, nós três, esperávamos que ele fosse guiar esse ano como está guiando. Porém, eu também tenho algumas ponderações para fazer com relação a isso, porque eu acredito que o contexto que ele está inserido também facilita muito em ele guiar como se fosse Michael Schumacher. Eu acho que também vale muito dizer isso. Eu prefiro, por enquanto, ainda botar o pé no freio antes de comparar ele a um piloto que, mesmo, né, claro que a diferença de títulos é enorme, né, 7-1, mas o Verstappen está crescendo ainda, né, está surgindo na Fórmula 1 como um multicampeão, né, ainda não ganhou muitos títulos, está chegando perto disso, de ganhar mais um. Mas eu acredito que o Schumacher, ele também enfrentava adversários na pista, né? O Verstappen, ele enfrentou ano passado o Hamilton, para mim é um grande feito que ele está tendo, que ele teve, na verdade. Eu até falei isso com o Luiz em privado, né? Que para mim a temporada do Verstappen, embora ele esteja mais maduro, para mim a temporada do ano passado dele ainda é melhor que a desse ano. Porque ele brigou de igual com o heptacampeão mundial e foi campeão. A desse ano, ele está tendo esse gerenciamento, tudo bem, né? Concordo. Mas também tem muito em função dos tiros no pé que a Ferrari deu. Então, será que ele conseguiria ter essa pilotagem, né, de masterclass, como pode-se dizer, se tivesse um Leclerc ali agarrado no calcanhar dele a temporada inteira? Será que ele não ia perder as estribeiras e encavalar de novo, e bater também? Entendeu? Então, é essa questão que eu penso Kevin, um pouco. uma coisa que eu penso é o seguinte, eu entendo o que você falou, mas, por exemplo, vamos pegar o restante da tabela, se você pegar o Pérez, que é o companheiro do Verstappen, não estou comparando o nível de pilotagem, o Pérez ele está embolado com os carros da Ferrari. O Pérez tem 2 DNF, se não me engano, Imola e a primeira prova. O Pérez está ali no bolo junto com os carros da Ferrari. A pergunta que fica, será que não foi o Verstappen que subiu de nível? Não foi ele que jogou o sarrafo dele mais para cima e tá difícil Sim. dos caras acompanhar? Ele pode ter jogado, mas tem que lembrar que 99 pontos foram tirados do Leclerc com erros da equipe. Eu não estou falando do erro do Leclerc. Se você for botar o do Leclerc, sobe mais ainda, né? Mas aí já é questão piloto, né? Aí já é questão piloto de errar, né? A gente vê que o Leclerc errou 2 vezes esse ano. Mas estou falando equipe, né? Ferrari. A equipe Ferrari errando com o Leclerc. 99 pontos foram tirados. O Verstappen estaria chegando para a liderança do campeonato, acho que agora, se fosse isso. Acho que ele estaria sendo líder agora, Holanda, eu acho, para cá. Então já muda um pouquinho a coisa, entendeu? E fica esse questionamento: será que o Verstappen ele ia ter essa pilotagem masterclass se o Leclerc tivesse com a equipe funcionando para ele, trabalhando certo, toda a corrida fazendo pole, largando bem, não tendo erros, ele tendo que se expor mais para ultrapassar? Será que ele conseguiria ter esse gerenciamento tão perfeito assim? Eu acho que não. Eu acho que não deveria, até porque... Então, eu acho que o debate é excepcional. Vocês podem continuar aí, que depois eu vou dar minha opinião. Gleison, posso dar um exemplo? Vai por lá. exemplo, isso que o Kevin falou faz sentido. Eu concordo que se o Leclerc tivesse no cangote dele, quando o piloto é pressionado, ele está mais sujeito a erros. Por exemplo, se você pegar o Hamilton 2019-20, onde ele passeou na pista, não tem erro do Hamilton. Mas se você pegar 2021, onde ele tinha o Verstappen no cangote, o Hamilton já errou. Ele errou em Imola, quando ele passou reto. Ele errou no Azerbaijão, quando ele passou reto mais uma vez. Então, assim, quando o cara é pressionado,
de fato, ele está mais sujeito a cometer erros. Por mais talentoso que seja o piloto da história, pressionado, ele vai cometer erros. A gente vê o próprio Leclerc. O próprio Leclerc, ele é pressionado a tentar alcançar o Verstappen ao longo da temporada, Sim. porque a equipe comete erros. O resultado foi uma batida em Imola tentando alcançar o Pérez e uma batida na França sem motivo nenhum. Por quê? Porque estava na ânsia de voltar para o pit stop, para parar e voltar na frente do Verstappen, aumentou o ritmo com o pneu desgastado. Então, assim, aí fica essa questão. Se a gente invertesse os cenários, se o Leclerc tivesse numa Ferrari que não errasse e o Verstappen numa Red Bull que erra constantemente, será que o Leclerc não estaria tendo uma pilotagem masterclass e o Verstappen errando constantemente? Essa parada que o pessoal não para assim, muito. Eu vejo, para ser sincero para vocês, e está sendo interessante esse debate de vocês dois, eu acho que o Max Verstappen hoje, isso é a minha opinião, ele já está no mais alto nível dos pilotos da Fórmula 1. Sim, sim. Eu acho que ele já se equipara com o Michael Schumacher, porque equipara, que eu digo, na pilotagem, em números, gente, obviamente que não. Obviamente que não. Ele vai ter que trabalhar muito para superar números do Hamilton e do próprio Schumacher. Mas em nível de pilotagem, eles realmente, com 24 anos, é impressionante. Obviamente que o casamento carro-piloto é super importante, mas isso é super importante na época do Senna, na época do Schumacher, na época do Hamilton, agora na época do Verstappen. É óbvio que o cara tem que estar com uma máquina perfeita nas mãos, e ele tem. Só que o Egleison mencionou uma questão muito interessante em relação aos demais, que fica essa dúvida. É os demais que estão abaixo, porque você vê o Pérez, o Hamilton, o Russell, o Sainz, tudo ali naquele bolo, e o Leclerc disparado, e o Max Verstappen disparado. Será que é os demais que estão abaixando o seu nível, ou o Max Verstappen que está num nível absurdo de pilotagem, que o leva a esse patamar? Vou falar para vocês aqui com números. Na Hungria, o rapaz me larga em 10º, vence a corrida. Na Bélgica, em 14º, vence a corrida. Na Itália, agora, a corrida de ontem, em 7º. Então, e na quinta volta, ele já estava em segundo. Então, assim, existe o erro da Ferrari? Óbvio que existe. Existe a questão da falta de pressão? Óbvio que se o piloto não está sendo pressionado, é muito mais fácil dele obter resultados. Mas que o Verstappen está numa guiada impressionante comparado a esses grandes gênios aí, eu acho que realmente está. E eu acho também que a temporada dele, eu penso também igual o Kevin, eu acho que a temporada dele do ano passado, para mim, foi muito mais satisfatória do que essa, justamente pela dificuldade. Ele simplesmente venceu um heptacampeão mundial, ele muito mais novo. Então, para mim, a temporada de 2021 do Verstappen ainda é mais maravilhosa do que essa, pela dificuldade. Na minha opinião, a temporada do ano passado prova mais ele como um gênio do que a desse ano. Sim. Para mim é mais isso.